Olha, existem algumas coisas na nossa vida que, quando a gente percebe e aprende, a gente olha para trás e pensa: por que que eu não pensava assim antes? Por que que eu não aprendi essas coisas antes? Que se eu tivesse aprendido antes, a minha vida seria muito melhor agora. E de fato a gente não pode voltar no tempo, a gente não tem como mudar aquilo que já passou. Mas nós temos a possibilidade de mudar o nosso agora e, consequentemente, o nosso futuro. Claro que nós não estamos no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. Porém, o fato é que nós podemos fazer escolhas hoje que vão refletir no nosso futuro e até no nosso presente. Então eu quero falar alguns aprendizados que eu tive, sabe, durante a minha vida, principalmente nos últimos meses, assim, que eu tenho aprendido muita coisa mesmo, que foram aprendizados que mudaram a minha vida, a minha forma de ver como as coisas são, sabe? Ver a vida, tanto profissionalmente, quanto psicologicamente, quanto fisicamente também. E eu tenho certeza que depois que a gente entende essas coisas, a nossa vida muda. Talvez você já saiba de algumas delas, talvez você já compreenda algumas delas, talvez não. Para saber isso, você vai ter que assistir o vídeo. Então, antes de tudo, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Caio e esse canal é novo. Talvez você ainda não me conheça, mas se você gostar do vídeo, eu te convido a dar o seu like e também se inscrever no canal. Demorou? Então bora lá. A introdução já foi longa o suficiente para vocês entenderem o que eu quero dizer, certo? Eu separei aqui alguns tópicos para poder falar com vocês, tópicos que estão de acordo com aquilo que eu aprendi, né? Coisas que mudaram minha vida depois que eu entendi. A primeira delas é exatamente isso que eu comentei no início do vídeo, né? Uma das coisas que eu comentei aí na introdução, que é Deus está no controle de tudo, de absolutamente tudo. Eu sou um cara que já foi muito ansioso. Eu ainda tenho bastante ansiedade, só que hoje, de fato, eu controlo muito mais a minha ansiedade. O fato é que a ansiedade já esteve muito presente na minha vida. E a necessidade de estar no controle de tudo, tanto dos meus negócios, da minha vida financeira, da minha vida de forma geral, isso me impedia de viver muitas coisas. Isso me deixava preocupado, isso me deixava triste, isso me fazia adoecer, porque era o tempo todo, dormia pensando no que eu tenho que fazer amanhã, acordava pensando no que eu tinha que fazer no outro dia, era assim todos os dias. Porque na minha cabeça, se eu pensasse demais naquilo, se eu entendesse tudo o que eu precisava fazer, se eu me planejasse 100%, sem nenhuma falha, sem nenhuma margem para erro, as coisas iriam funcionar. Eu queria estar no controle de tudo. Só que eu entendi que quem está no controle de tudo é Deus, não sou eu. Isso é excelente, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu não preciso me preocupar a ponto de ter que fazer tudo perfeito, de ter que fazer tudo da forma que eu acredito que precisa ser feita. Muitas coisas que acontecem na minha vida que eu não gostaria que acontecessem, hoje eu não me importo tanto mais. Não é que eu não me importo, mas não me deixa tão ansioso mais, entende? Só de eu não ficar ansioso com algumas coisas que não aconteceram da forma que eu gostaria que acontecessem, ou que aconteceram coisas que eu não gostaria que acontecessem, já é um alívio absurdo, porque eu entendo que Deus está no controle daquilo. Se eu entendo que aquilo que acontece na minha vida é Deus que está no controle, por que eu vou ficar preocupado, sabe? Por exemplo, no início do ano, na verdade, finalzinho do ano passado, início desse ano, eu pedi demissão no meu antigo emprego CLT. Hoje eu vivo 100% digital. Só que quando eu pedi demissão, eu não tinha garantia de nada. Na verdade, eu recebia o suficiente apenas para pagar o meu aluguel. Eu não tinha grana para comprar alimentação para mim, não tinha grana para pegar um Uber se eu precisasse, assim, tipo que eu recebia mensalmente, né? Eu tinha um dinheiro guardado, mas o que eu recebia mensalmente era muito pouco, era só para pagar o aluguel ali mesmo. E o que eu recebia nesse emprego CLT chegava próximo a 4.000 reais aproximadamente, era bem próximo a isso. Então eu abri mão de 4.000 reais assim, sem ter certeza se eu iria receber um valor equivalente depois. E na mesma semana eu consegui fechar um contrato que, juntando com esse dinheiro que eu já tinha, ultrapassou o valor que eu recebia lá no CLT. Então o ponto é, Deus está no controle de absolutamente tudo. Não adianta ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã, não adianta ficar preocupado demais com tudo que está acontecendo no momento. De fato, a gente tem que se esforçar, a gente tem que buscar dar nosso melhor, mas entendendo que a gente, por si só, nós não estamos no controle de nada. E entender isso traz um alívio. Não só saber, não só ouvir isso, mas entender de fato isso traz um alívio muito grande para
para a nossa mente de forma geral, tá bom? Outra coisa que eu aprendi muito e que fez uma diferença na minha vida é entender que a minha saúde, vale muito mais do que um salário. Eu sei, eu entendo. A gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar as contas. Só que muitas vezes a gente exagera demais. Eu falo isso por mim porque eu já cheguei a trabalhar de 12 a 14 horas por dia, praticamente, assim, segunda a segunda, tá? Sábado, domingo, feriado, sem parar, meses assim, porque eu precisava, eu acreditava que eu precisava fazer aquilo, porque eu queria criar meu próprio negócio e tudo mais. Eu adoeci várias vezes, tive meus burnouts ali ao longo do ano e eu meio que ferrei minha saúde. Eu não treinava, não tinha tempo, como que eu ia treinar? Acordava de madrugada para poder trabalhar, depois eu ia para o trabalho, depois que eu voltava para o trabalho, eu ficava em casa até mais tarde trabalhando, dormia um pouquinho, já acordava de novo para trabalhar e eu seguia essa rotina assim. Não tinha tempo de treinar, não tinha tempo de cuidar da minha saúde, mal tinha tempo de comer direito. Eu até comia assim, tipo, bem, né? Mas mesmo assim, comia correndo e tudo mais. Isso, de fato, estava destruindo a minha saúde. E eu entendo, tá? Muita gente precisa de fato de um trabalho que vai ter que aturar um chefe horrível, abusivo, que vai ficar pedindo coisas completamente desnecessárias, vai ter que aturar um ambiente de trabalho podre, difícil de estar presente ali. Eu entendo isso porque a gente precisa pagar as nossas contas. Só que o ponto é, a gente não deveria aceitar isso como se nada tivesse acontecido, sabe? Porque a nossa saúde vale muito mais do que um salário. Se for necessário, arrisca, ora muito, pede muito a Deus uma oportunidade e arrisca, porque arrisca alguma coisa, arrisca um outro emprego, arrisca sair e empreender o seu próprio negócio, porque a nossa saúde vale muito mais que o nosso salário. Não adianta a gente se matar para uma empresa e a gente perder a nossa própria saúde, ficar doente, não conseguir fazer mais nada, sabe? Isso não adianta. A gente tem que correr atrás de outras coisas. Novamente, eu entendo que existem os momentos que são necessários. Então, eu passei por um momento que foi necessário para mim, que eu trabalhava absurdamente. Só que eu não me contentei com aquilo. Eu não estava satisfeito com aquilo. O que eu fiz? Eu busquei uma melhora para a minha vida. A gente tem que buscar uma melhora para a nossa vida, porque a nossa saúde vale muito mais do que um salário numa empresa. Se for necessário, sair de uma empresa boa para ir para uma mais boa, assim, financeiramente bem, para ganhar menos, só que ainda assim ganhar o suficiente. Mas para você ter paz na sua vida, isso vale muito mais a pena, sabe? É uma coisa que eu entendi que mudou muito também a minha forma de pensar e com certeza me trouxe muito mais saúde. Outra coisa, deixa eu ver aqui tudo certinho aqui na lista para seguir a ordem certinha, tá bom? Outra coisa é sempre estar preparado para as oportunidades, porque, como eu disse que Deus está no controle de tudo, às vezes Ele vai abrir algumas portas para você, Ele vai te dar algumas oportunidades. E se você não estiver preparado para essas oportunidades, provavelmente você vai perder essas oportunidades. Oportunidades essas que podem não aparecer novamente, ou até podem aparecer novamente se for da vontade de Deus. Porém, se você não se preparar, não tem como você abraçar essas oportunidades. Na minha vida, o exemplo que eu tenho para dar para vocês é na edição de vídeos. Hoje eu trabalho com edição de vídeos principalmente, né? Tanto para mim quanto para outras pessoas, para os clientes de forma geral, né? E eu sempre tive uma dificuldade muito grande em editar vídeos. Eu trabalho com audiovisual desde finalzinho de 2019, início de 2020, então já tem um bom tempo aí que eu trabalho com audiovisual. Só que eu sempre fui mais o cara que capta os vídeos, né? Da captação. Eu gravo os vídeos, eu tiro as fotos, eu faço as transmissões online, eu fazia muito isso. E a parte da edição em si foi a parte que eu menos tive contato, é a parte que eu mais tinha dificuldade. Eu não gostava de editar vídeo até. Só que eu percebi que a edição de vídeos ela me possibilitaria viver a vida que eu queria viver, que é o que eu vivo hoje até, que é ter uma vida 100% online. Então, sim, 100% online, sim, trabalho 100% online, tá bom? A vida a gente é presencial, poxa, a gente não pode viver só online, mas trabalhar 100% online, de onde eu quiser e tudo mais, isso a edição de vídeo me possibilitaria. Então, eu aprendi a editar vídeos, eu me esforcei para aprender a editar vídeos, eu estive em lugares que me forçaram a aprender a desenvolver a edição de vídeos, para quê? Para me preparar para poder ter as oportunidades que eu tenho hoje. Hoje, beleza, o primeiro cliente, a primeira cliente que eu fechei de fato na edição de vídeo, eu corri atrás dessa cliente, mandei mensagem para um tanto de pessoas e essa cliente fechou comigo. Só que os outros tudo não foi eu que corri atrás, apareceram para mim. Então, assim,
Às vezes Deus abre portas e a gente tem que estar preparado. Se eu não soubesse editar vídeos, se eu tivesse desistido lá atrás porque era difícil, eu não conseguiria ter os clientes que eu tenho hoje. Então, estar preparado para as oportunidades faz uma diferença muito grande. Então, cara, aprende uma língua nova, aprende inglês, aprende espanhol, aprende coreano, se for necessário, japonês, se você pensa em alguma coisa do tipo, sabe? Começa a aprender habilidades novas porque que faça sentido para você, tá bom? Não é uma habilidade completamente aleatória, não. Alguma coisa que faça sentido para você, para o que você busca no seu futuro, porque você estar preparado no momento certo para quando Deus abrir alguma porta para você vai fazer muita diferença. Então, estar preparado para as oportunidades é algo que eu venho pensando bastante, é algo que eu venho aprendendo bastante e que tem feito muita diferença também na minha vida. Agora, nossa, essa aqui eu tô aprendendo ainda, tá? Eu confesso que eu estou aprendendo ainda. Falta duas coisas que eu queria falar com vocês, mas essa aqui eu escrevi aqui assim: sabedoria para viver o agora sem destruir o amanhã. O que eu quero dizer quando eu escrevi isso aqui? Eu tinha uma certa dificuldade em viver o presente. Por quê? Ansiedade. Então eu estava sempre pensando assim: quando eu viajar para tal lugar, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar aquele emprego, eu vou ser feliz. Quando eu ganhar tanto por mês, aí beleza, eu vou curtir. Olha, agora eu não vou naquela pizzaria que ela é cara demais. Não, quando eu ganhar tanto, aí eu vou, porque aí sim eu vou ter dinheiro para pagar à vontade. Eu deixava de viver o agora só preocupando com o amanhã. E eu aprendi que a gente precisa viver sim o agora, não é focar só no amanhã. A gente precisa aproveitar as oportunidades do presente. É ir numa pizzaria hoje mesmo, entende? É comer alguma coisa que você gosta hoje mesmo. É viajar para tal lugar que você quer conhecer, para outro país esse ano mesmo. Não é quando você ganhar, não, é esse ano mesmo. É tentar abrir um negócio novo que você gosta, que você quer fazer hoje mesmo, esse ano mesmo. Não deixar para próximas férias eu ir, para o próximo emprego, para quando eu ganhar tanto. Não, é viver o agora, cara. É viver o momento, porque a gente nem sabe se amanhã a gente vai estar vivo. Entendeu? Como eu disse, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda. Porque eu entendo isso, só que eu tenho minhas dificuldades também. Eu não estou dizendo que é fácil, que é assim, né? Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras pessoas não. Mas o fato é, viver o momento é importante. Mas eu continuei aqui, sem destruir o amanhã. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quer comer uma pizza agora? Beleza, vai lá, come. Paga a pizza mais cara, vai na pizzaria mais cara da sua cidade. Entendeu? Vai, na mais cara que você pode pagar, tá bom? Não estou dizendo para você gastar toda a sua reserva de emergência, não. Mas ir numa boa mesmo. Só que você não vai fazer isso toda semana, pô. Senão você ferrou sua saúde também, entendeu? Vai querer destruir sua saúde? Não. Vai querer comer só porcaria todo dia? Não estou dizendo isso. Então você também tem que pensar no amanhã. Pensar que, cara, ao longo do mês eu preciso regular e o que eu como. Eu quero comer um bolo muito gostoso hoje, beleza, mas eu não vou fazer isso todo dia, eu não vou fazer isso toda semana. Por quê? Porque isso vai destruir o meu futuro. Então, eu vivo o presente sem destruir o futuro. Da mesma forma, quero fazer uma viagem esse ano, legal, uma viagem para outro país, cara, vai ser bem caro. Beleza, vou fazer. Só que eu vou juntar o dinheiro para isso, eu vou me organizar financeiramente para isso, para não ficar com dívida depois para pagar, entendeu? Então eu me preparo para poder fazer essas coisas. É ter inteligência financeira mesmo, sabe? Que eu estou dizendo. É saber que, pô, você não pode gastar tudo de uma vezada só, você não pode comer de tudo de uma vezada só, porque senão você vai se destruir, vai destruir o seu amanhã. Isso que eu quero dizer. Viveu agora sem destruir o amanhã. Então, por exemplo, se você quer conhecer a Suíça, pô, é caro pra caramba. Talvez já esteja no momento de você conhecer, talvez não. Talvez em vez de conhecer a Suíça, você pode conhecer a Patagônia chilena, por exemplo, sabe? Tipo, dá para fazer isso. Então, pensa, porque é mais barato, mas mesmo assim é uma viagem legal e tudo mais. Então, a ideia é viver o momento sem destruir o seu futuro. E por fim, mas não sai do vídeo ainda não, esse final que eu acredito que é o mais importante de todos, tá bom? Porque, calma aí, senha. Porque sem isso aqui que eu vou falar agora, nada faz sentido, nada vai valer a pena e esquece tudo. É bem simples. Buscar a Deus é prioridade.
Isso é difícil. Por quê? Porque a gente quer trabalhar mais, a gente quer ganhar mais, a gente quer conquistar os nossos objetivos, a gente quer realizar nossos sonhos, a gente quer comprar nosso carro, a gente quer comprar uma casa num lugar bacana, um apartamento novo, a gente quer se casar, a gente quer sair, a gente quer se divertir. E beleza, a gente não quer fazer muitas coisas erradas ou nada de errado. Ah, eu concordo que todo pecado é pecado mesmo, eu não gosto de nenhum deles, não quero fazer nada que é errado. Mas e a busca? Entendeu? Ah, eu leio a Bíblia de manhã ali, ok. Tá. Vou na igreja todo domingo, ok. Tá, tá tudo certo. Mas isso deveria ser nossa prioridade e não o de vez em quando eu faço isso, sabe? Isso é difícil, cara. Eu tô falando por mim também, tá? Por mim, porque, mano, eu fico focado demais em construir o meu futuro financeiro até que às vezes eu deixar o resto de lado, até minha saúde, né? Então, assim, é algo que eu também estou aprendendo, é algo que as pessoas estão aprendendo e tá tudo certo, a gente não tem que ser perfeito. Mas entender isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. Compreender isso, sabe? Entender que Deus, Jesus, é a prioridade de tudo, sabe? É mais importante do que realizar nossos sonhos. Entender isso faz diferença. Eu não consigo nem te colocar em palavras o quão importante é isso. Eu não consigo te explicar o grau de importância disso, tá? Não vou conseguir fazer isso. Mas o que eu tenho para te dizer é que é o mais importante e de todas as coisas que a gente pode fazer nessa terra, nessa vida aqui terrena, no final dela, o mais importante vai ter sido o tempo que a gente passou com Deus, o quanto a gente buscou Ele, o quanto a gente conheceu dele. Não as coisas que a gente conquistou, os lugares que a gente conheceu. Pensa um pouquinho sobre isso, porque. Pensa um pouquinho, não, pensa bastante sobre isso, porque é algo que eu estou buscando melhorar. Eu admito que não estou fazendo da forma que eu gostaria e que eu preciso melhorar bastante isso, mas é aquilo, né? Estamos aqui para aprender e só de entender isso, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida assim como tem mudado a minha vida. Eu espero que esse vídeo fale com você de alguma forma, que seja útil na sua vida e se foi, deixa o seu like porque isso ajuda demais aqui o canal. Se inscreva se não for inscrito também, o canal é novo, nem sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo ou se vai ter alguém assistindo, não sei, vamos ver. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo e falou!